Olá, sejam todos, todas e todos bem-vindos. Esse é o Papo de Meia, edição especial, mês do orgulho. E hoje vamos falar sobre velhice LGBTI+, tema mais do que importante. Vamos receber Diego Félix, ele que é docente, gerontologista e pesquisador, e vai falar pra gente tudo o que está acontecendo com relação à velhice LGBT+. Então fica ligadinho, esse é o Papo de Meia, está no ar, segue a gente nas nossas redes sociais, Papo de Meia no Instagram, Papo de Meia no YouTube e nosso site www.papodemeia.com.br. Daqui a pouquinho a minha conexão será com o João Aureliano e em seguida com Diego Félix, ele que é docente, gerontologista e pesquisador. E o nosso tema de hoje, velhice LGBTI+. Então fica ligadinho, compartilha essa live, sejam todas, todos bem-vindos. Estamos em junho, mês do orgulho, orgulho de ser o que somos. Próximo domingo tem a maior parada do mundo. E o tema da parada esse ano fala de velhice. Então nada mais que importante trazer alguém para falar sobre esse assunto. Então fiquem ligadinhos que já tem esse bate-papo maravilhoso com Diego Félix. Repito, ele é docente, gerontologista e pesquisador. Deixa eu ver aqui se o João já está por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o Papo de Meia, na sua edição do Orgulho. Junho, mês do orgulho, mês de ser o que somos. Então chega junto, vamos falar sobre velhice LGBT+, com o nosso convidado Diego Félix. Ele que é docente, gerontologista e pesquisador. E é um papo muito rico, muito interessante. Compartilha com todo mundo essa live. Acesse o nosso site www.papodemeia.com.br e o nosso YouTube, Papo de Meia. Essa live ficará gravada, salva tanto no Instagram como no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Então não tem como não assisti-la. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Raíssa, bem-vinda, minha querida. Ô Johnny, bem-vindo. Mandei convite já. Ei, para de forrosar, vem pra live. Já aceitei aqui, vamos ver.
Oi. Oi, boa No noite. disco tá forrosando? Tá caracterizadíssimo. Ah, meu filho, tem que ser. Tem que estar assim. Viva o Nordeste, viva as festas juninas. Viva! Viva, viva, viva! É com essa pegada de viva, viva o Nordeste, viva a festa junina, que eu começo em nome do Papo de Meia, né, de Jota, de André, parabenizando todos os quadrilheiros, todas as quadrilhas desse Nordeste maravilhoso, também do Sul, do Sudeste, desse nosso Brasil enorme, essa cultura, nessas nossas raízes, nosso respeito pela tradição. Isso sim, é muito gostoso, é muito bom, é muito pertinente, é maravilhoso. Tá joia? Verdade. Parabenizo a todas as quadrilhas, todos os quadrilheiros, quadrilheiras, principalmente pela questão da inclusão, gente, é muito bom quando a gente percebe cada vez mais adesão de corpos LGBTQI, né? Mais, então é muito bom mesmo sentir a representatividade ali no meio de toda aquela festa, que faz parte, porque só não ficam nos bastidores, ficam também na cena, no cenário compondo toda aquela belezura maravilhosa que é a dança. Ah, gente, eu amo São João, amo festa junina, né? Mas a temática de hoje é muito pertinente porque vamos falar, assim, sobre velhice LGBT. E já que é velhice, meu amor, então Todo uma performance. muito bem, vai começar assim mais uma vez o Papo de Meia com essa pegada, falando dessa temática muito importante, porque o tempo, como dizia Cazuza, não para. E o tempo não para nenhum de nós, né? E devemos sim agradecer de estar envelhecendo, agradecer cada tempo, estar nossas células sendo renovadas, e a gente percebe que o nosso maior amigo e nosso maior inimigo é o tempo. O tempo, com a sua mesma bondade que nos dá sabedoria, quando a gente tem essa expertise de despertar o nosso conhecimento e ampliar a nossa vontade de querer conhecer mais, é muito maravilhoso quando a gente tem esse tempo para obter sabedoria. Mas também o tempo nos consome a pele, consome a belezinha, né, papai? Então pronto, porque afinal de contas, a beleza é tão fugaz, principalmente como a gente tem uma visão socrática, né? Quando a gente pega essa questão da essência e da aparência, a nossa beleza está na nossa essência, né? A nossa eternidade, juventude está na nossa essência. A velhice está na aparência. Mas hoje, não sou eu que vou falar sobre isso, nem o André, que vai falar conosco, é o nosso convidado megamente especial, que já está posto, já está no aguardo para entrar junto conosco na live. Assim, tá aqui já Já ele. está sim. E é uma pessoa. A live hoje é totalmente especial. Por quê? Porque, meus bens, nada mais é do que o tema da parada São Paulo. Parada do Orgulho LGBT, mais de São Paulo. Vai pegar essa temática sobre a questão do envelhecer LGBT, mais memória, resistência e futuro. É isso que estamos trabalhando. Então, hoje essa temática vai pegar toda essa questão e esse profissional maravilhoso que está aqui conosco, que está acompanhando toda essa jornada, que a parada de São Paulo não se resume só na parada de domingo, não, é a semana toda com eventos, né? Os eventos estão acontecendo, amanhã tem a Feira do Orgulho, maravilhoso, uma feira diversa acontecendo no Memorial da América Latina, em São Paulo, onde vamos ter mais de 140 expositores, com apresentações artísticas. Então, tem a corrida também, que vai ter sábado, da Marcha LGBT. Então, e outros eventos. Então, paralelo a isso, também está tendo encontros e está, sim, né, valorizando toda essa galera que eu vou citar, eu gosto de citar, porque é importante a gente É lembrar dos nossos, importante, é das importante nossas citar assim. raízes LGBTQIA+. A parada é aquela grande festa que acontece, mas existe e existiram pessoas que levantaram bandeira, tiveram os Deram cara a corpos tapa, violentados, deram a literalmente. cara a tapa, se jogaram na BR, né, se rasgaram no pistão. Então a gente tem que Morreram, lembrar muitos morreram também. também, Não muito tem que ser importante reverenciado né, muito. esse ponto. Eliseu Neto, Rosinaldo Rodrigues, Sandro Cipriano, Tibira do Maranhão, o nosso estudioso, maravilhoso professor Luiz Motti. Então, assim, são essas pessoas que a gente tem que lembrar sempre, agradecer, mas como uma forma de memória,
uma forma de resistência, uma forma de estarmos aqui, porque outros corpos, outras vozes também abriram e derrubaram essas barreiras. Não podemos esquecer de Cláudia Celeste, de Clodovil Hernandes, de Rogéria, de Miss Biá, de Luana Muniz, de Cazuza, de Vera Verão, de Vange Leonel, Jane de Castro, eterna Jane de Castro, Marquito, Darcy Penteado, Lauro Corona, Renato Russo, Cássia Ellen, Ângela Rorô, Ney Mato Grosso, Cássia Ellen. Sandra Cássia. sim, e assim outros e outros e outras e outros que estão sim, né, junto conosco, e alguns não estão na forma material, mas estão presentes de forma espiritual. Gente, envelhecer é isso, a gente ter o respeito da nossa população LGBT, pelos que já lutaram e lutam por essa causa, que a gente só está aqui em busca dos direitos, do respeito. Então, essa pegada que a gente cita, e vamos ao nosso primeiro convidado, não é isso? Já são Vamos 22 lá. e 4 minutos. Deixa eu mandar um convite. Ai, tem muita coisa para falar. Se fosse falar, gente, é maravilhoso. Eu estava dando uma lida num livro maravilhoso chamado A Velhice, Simone de Beauvoir, que é muito bom a gente começar a fazer essa leitura, né? E também sugiro a vocês, aproveite que a temática é sobre a velhice, acessa a Netflix, né? Dá uma chegadinha lá, assiste o filme documentário do Ney Mato Grosso, um trabalho maravilhoso. Né? O Ney, a gente tem que tem que dizer assim, respeito, Ney. Mas agora também respeito este grande profissional, este grande ser de luz, essa pessoa maravilhosa que está aqui conosco, que está cedendo alguns minutos, né, dessa agenda dele, que eu sei que é lotada, esse multifuncional, Diego Félix Miguel, que eu não tenho nem palavras para agradecer a agilidade, né? E esse feedback que você deu imediatamente de estar aqui conosco. Como é importante você aqui. Imagina. Eu que agradeço de coração. Eu que agradeço de coração o convite. Boa noite a todas, todos e todes. Para mim é uma honra poder participar do Papo de Meia. Obrigado pelo convite, André, Jota. Está sendo uma honra. Estou muito feliz mesmo. E fiquei muito emocionado com essa introdução que vocês fizeram, né? Com a lembrança de tantas pessoas que fizeram e continuam fazendo parte da nossa comunidade a partir do legado que elas deixaram, né? Então acho que é uma forma da gente celebrar e homenagear todas essas pessoas e fazer que elas se eternizem nas nossas vidas, né? Enquanto comunidade. Justamente. Eu penso assim também, né? E vamos compartilhar e multiplicar esse pensamento para que todos, ou a maioria, também tenha esse respeito pelas nossas raízes, né, de luta. É muito importante trazer você aqui conosco, porque todos os nossos convidados ficam arquivados e a gente está fazendo um doc, né, costurando nessa rede de um documentário de várias personalidades, pessoas, pensadores, né, artistas, profissionais que passam pelo Papo de Meia. Está tudo arquivado, porque no futuro próximo a gente vai deixar, sim, um lindo documentário pronto e você vai fazer parte dessa história. Por isso que eu já agradeço desde já, com muita gratidão. Que honra, que honra. Nada melhor começar falando quem é essa pessoa chamada Diego Félix Miguel, né? É um currículo vasto, é um profissional que eu fico até perguntando, tem tempo para namorar? Ou só sua vida é só estudar? Né? Então, fala um pouco sobre quem é você e como você chegou nessa tão... Eu vou dizer, o que era geriatria, né? Que você vai dizer para a gente, né? Da diferença de geriatria. Como você chegou na gerontologia? O que fez você se encantar para essa área? Bom, eu acho que tudo teve um início no meu berço, né? Quando eu cresci, quando eu na infância, eu tive contato com uma situação em que meu pai teve câncer, né? E foi um câncer extremamente agressivo. Em vários momentos eu tive que ocupar esse papel de cuidador com 6, 7 anos de idade para minha mãe conseguir trabalhar, mas ao mesmo tempo
tempo de ter sido um momento muito difícil, e até enquanto criança, ter vivido essa situação, foi muito prazeroso porque eu tive contato com a história da minha família. E grande parte dessas pessoas eram idosas, que iam ficar com meu pai no período da tarde, enfim, para dar um apoio, né? Afinal, era uma criança cuidando de um adulto. Então, a partir dessas histórias, dessa vivência, da convivência com a minha família paterna, eu acredito que eu desenvolvi um amor muito grande em conhecer histórias e vivências de pessoas que vieram antes de mim. Então, eu decidi estudar, trabalhar com pessoas idosas, desde a adolescência. Então, sou formado em arte. Então, comecei lá com oficinas de teatro e tal. E, em seguida, comecei a estudar artes visuais e dando aulas de teatro para idosos e de artes visuais para pessoas idosas. E o que sempre me chamou a atenção é que eu percebi que o processo artístico em pessoas idosas favorecia alguns aspectos que eu não conhecia, que eu não tinha domínio, o que me levou para a gerontologia, né? A gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento humano. Então, ela, na verdade, é uma ciência maior que abarca, por exemplo, a geriatria. A geriatria é uma especialidade médica. A gerontologia, enquanto ciência do envelhecimento, ela estuda os aspectos biopsicossociais. Então, a gente vai pensar nesse processo de envelhecimento não apenas nas questões biológicas, mas principalmente nas sociais, psicológicas, culturais, espirituais, enfim, tudo que envolve a nossa vida. E a partir daí, estudando a gerontologia e as artes, eu percebi que esse processo artístico favorece alguns aspectos importantíssimos para nós, né? Como a questão do autoconhecimento, o autocuidado, a gente entender e compreender melhor as questões que nós carregamos internamente, tanto aspectos culturais, de história de vida, de vivência, de desejos. E aí, pesquisando mais a fundo no mestrado, eu percebi que questões de sexualidade e gênero estão associados a esse processo de envelhecimento. E que existem alguns aspectos que acabam sendo negligenciados, invisibilizados por conta do idadismo. O que é o idadismo? É o preconceito em relação à idade. Hoje tem se falado muito sobre isso, né? Mas alguns anos atrás não se falava. Né? Então, naquela época, eu ficava pensando, nossa, mas por que a pessoa, quando fica velha, velho ou velha, e aí eu não estou falando do velho e velha em termo pejorativo, né? Eu estou falando enquanto pessoas que seremos, né? Eu acho que a gente tem que se orgulhar de pensar que temos toda uma experiência, uma vivência. Então, aí eu percebi que a questão do gênero e da sexualidade acaba sendo invisibilizada porque nós aprendemos desde a infância, por meio de vários acessos que a gente tem, até da literatura infantil, do que a gente aprende na escola tal. Primeiro, que a questão do sexo é meramente reprodutiva, né? Então, a sexualidade é reduzida ao ato sexual. Então, é um tabu. E depois a gente percebe que, com a idade, a gente tenta a não associar a sexualidade com a velhice, porque a gente pensa que pessoas idosas são assexuais. Ou seja, não sentem nenhum desejo sexual e não sentem vontade de se relacionar sexualmente com outras pessoas. Então são tabus, né? São estereótipos que a gente precisa, de fato, aprofundar e desvendar isso. Então eu percebi que questões de sexualidade e gênero eram tabus na velhice. Em um determinado momento da minha trajetória, trabalhando no SUS, no ambulatório para idosos aqui em São Paulo, que atende 1.000 pessoas idosas por dia, eu fiz um retorno para a minha história, refletindo quantas pessoas idosas LGBT eu conheço nessa minha trajetória. Muito importante. Que são abertamente... E eu percebi que não, que eu não tinha nenhuma referência ali naquele ambulatório. Eu falei, gente, 9 anos trabalhando lá, 1.000 pessoas idosas por dia, como que eu não conheço nenhuma pessoa abertamente LGBTQIA+. E aí foi quando eu falei, gente, o que acontece com a gente quando ficar velho? Eu sou um homem gay, né? Então,
o que vai acontecer comigo? Vou desaparecer? Onde estão as pessoas idosas LGBT? E a partir de um coletivo, então a gente se juntou enquanto profissionais que também traziam essa inquietação e que a gente decidiu, então, trazer publicamente essa pauta. Já existiam pesquisas na época, né? Então, o professor Carlos Eduardo Henning, lá da UFG, que é uma referência quando falamos de velhices LGBT, ele já tinha uma pesquisa vasta, mas na área da antropologia. Então, vamos trazer essa galera que estuda ciências sociais para discutir saúde junto com a gente. E vamos, então, tentar engrossar esse caldo de profissionais que atuam com pessoas idosas para a gente entender porque essas pessoas elas não chegam até os serviços, elas não chegam até nós para serem atendidas, né? Então, isso é um pouco da minha trajetória, das minhas inquietações, e dizer que é por isso que eu estou aqui, é mais ou menos isso que é a minha experiência, né? O que é gostoso, Diego, é que a gente percebe, pela sua narrativa, o seu olhar, é o que você gosta, você ama o que você faz, né? E também é algo que, quando você expressou sobre essa questão da gente tirar essas naftalinas, os LGBTs, as bichas velhas, as sapatonas velhas, né? Que é o que eu observo muito quando eu ando em lar de pessoas idosas, em institutos ou lares de idoso, é que eles e elas se ocultam, eles evitam falar sobre sexualidades. Exatamente. E eu tenho que aguçar, entende? Não chegar ao ponto abertamente para dialogar com eles, né? Mas deixar que eles se sintam à vontade para conversar comigo sobre a questão, como era a vida dele sexual e como é. Porque eles continuam ainda, eu tiro por mim. Eu vou ser meu filho, eu vou ser um velho totalmente com apetite sexual mesmo. Eu tenho uma fome de sexo, eu gosto de sexo. Eu tenho É importante. É importante. É importante, E uma coisa que eu trabalho muito e digo a todo mundo, né? Gente, a aparência é de velhice, sim, mas a juventude está aqui. Na cabeça. É verdade. Na cabeça. Aí vem a pergunta. Pode falar. Não, desculpa. Pode perguntar. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande quando eu recebi do pessoal de São Paulo, né, o tema desse ano. Eu digo, gente, meu Deus, vocês lembraram de nós. Né? Das naftalinas que estão escondidas, que vão para a boate e a New Generation diz, o que essas bichas velhas estão fazendo aqui? Oxe, vamos no canto dela. Né? Que a gente sente do preconceito dentro da própria população LGBT. Totalmente. Né? Exatamente. Aí, então é muito relevante. Como foi para você receber esse tema da parada LGBT, que é forte? Envelhecer LGBT+, memória, resistência, e eu gostei quando eles botaram futuro. Porque estamos envelhecendo, mas estamos vivos. Como foi para você? Porque somos nós, né, no futuro. Nós teremos essas pessoas idosas, né, com 70, 80, 90 anos. Então, né, sem dúvida. Então, se a gente está lutando, tanto em políticas públicas, como também no nosso próprio, dentro da nossa autonomia e independência, para que a gente possa viver essa longevidade que é de direito. Né? É um direito nosso. Não é um favor que a sociedade está fazendo. Agora, é bem interessante isso que você coloca, porque assim, eu percebo que as pessoas idosas, LGBTQIA+, elas sentem muito medo, e algumas pesquisas internacionais e nacionais já trazem esse dado. Então, muitas vezes, são pessoas que já sofreram tanto ao longo da vida, por preconceito e discriminação, por serem pessoas LGBTQIA+, que elas deixam para procurar o sistema de saúde, o profissional de saúde, em último caso, por medo de ter sua vida exposta. E de lá sofrer um preconceito num lugar que deveria ser de segurança e cuidado, de acolhimento. Né? Então, eu percebo também que nós mais jovens não tínhamos até então muitas referências do que é a pessoa idosa LGBTQIA+. Pessoas idosas LGBTQIA+, sempre existiram. Só que essa
geração de pessoas que romperam com esse armário, que lutaram por essa liberdade sexual e de identidade de gênero, são essas pessoas que chegaram na velhice e que elas não vão aceitar e não devem aceitar voltar para o armário. O que faz para nós que somos mais jovens, que ainda não temos 60 anos, uma inspiração da gente refletir. Eu quero ser essa pessoa, então o que falta, o que eu preciso construir na minha vida para que essa pessoa ela tenha esses direitos garantidos e quando eu for uma pessoa idosa eu também tenho esse direito. Né? Então, é muito triste, porque atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é justamente sobre o acolhimento de pessoas idosas LGBTQIA+, em instituição de longa permanência para idosos. Instituição de longa permanência, antigamente era chamado de asilos, né? A gente não chama mais de asilo por ser um termo pejorativo. E a Cici Kelly, vocês conhecem, é uma grande militante, infelizmente faleceu ano passado, mas foi uma pessoa que me inspirou muito, me acolheu muito, em vários momentos para discutir sobre essa questão. Por isso até fiquei emocionado com essa menção dos nomes que vocês fizeram, porque ela me veio, a Nick Lima me veio. Então, assim, são mulheres que lutaram muito por essa questão da moradia, principalmente da população trans, né? E da população trans idosa. E a Cici Kelly falava alguns aspectos que mexeu muito comigo. Então, assim, não é só a questão do nome social, mas é como que essa instituição ela é formada e que a partir de alguns processos e protocolos internos anulam a nossa identidade de gênero. Então, porque é uma visão heterossexual cisgênera que essa instituição ela é criada, e são profissionais heterossexuais e cisgêneros que fazem a gestão e fazem o cuidado. Então, o preconceito e a discriminação não está só na questão do nome, né? De falar um nome morto, de anular a identidade de gênero que a pessoa se identifica, tal. Que isso é uma violência, sem dúvida. Mas está no olhar, está naquela violência silenciosa que machuca e é tão cruel quanto uma violência física. Num momento que a pessoa idosa, ela precisa de cuidado, e que muitas vezes depende desse serviço para sobreviver. Porque a pessoa vai para uma instituição de longa permanência, é porque ela demanda desse cuidado de longa duração. Não é porque ela decidiu morar lá. Quem quer morar numa instituição? Nós queremos morar na nossa casa, queremos morar num lugar que contemple a nossa identidade, que seja do jeito que a gente quer e se sente confortável. Então, eu vejo que esse é o grande desafio, né? E o tema da parada LGBT, ele foi muito, muito assertivo nesse sentido. Nós temos grandes representantes LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, que estão ocupando cargos no legislativo importantes, que ocupam um lugar de fala importante e que faz com que essa nossa voz ressoe também para as políticas públicas, né? Enquanto resistência, enquanto projetos de lei, como o da Duda Salabert, que propôs recentemente um projeto de lei com o nome de Cici Kelly. Né? Então, a parada LGBT de São Paulo, enquanto a maior parada do mundo, ela está cumprindo um legado que teve início lá atrás, na década de 90. Né? Onde parte daquelas pessoas elas não estão vivas para usufruírem dessa celebração ao longo desse mês, mas que esse legado delas ainda continuam vivos, né? E que precisa ser repassado para gerações mais jovens, porque a gente sem história, a gente tem uma tendência a repetir os mesmos erros. Sim. Então precisamos ter essa consciência, né? Com certeza. Verdade. Fala linda, né? É um tema tão gostoso de se ouvir e de aprender. Ao mesmo tempo você está sendo um mestre. É uma aula. Gente, mas eu falo muito, vocês me cortem, por favor. Não, De forma alguma. É um tema que eu estou apaixonado, então... Diante dos seus estudos e do seu desenvolvimento, principalmente agora com o doutorando, né, que você está trabalhando, estudando e se dedicando,
Como você vê essas questões das ausências de políticas públicas? Porque você tem a vivência, né? E Tem um eu poder de acredito fala que você grande, também né? tem, além de ter a vivência, tem os estudos também. E eu acredito que agora você tem essa oportunidade de expressar como você enxerga essas ausências de política pública para essa população que está aumentando. A expectativa é de Exatamente. 2040, acredito que vamos ter mais idosos do que crianças, né? O quadro vai inverter. Tá. E, Exatamente. evidentemente, dentro desse quadro da maioria de idosos, vamos ter também os LGBT e mais. Exato. E que seguem invisibilizados ainda, Justo. porque nós não temos dados estatísticos. Então, assim, isso é uma estratégia perversa que vem se perpetuando ao longo dos anos, porque sem dados estatísticos a gente não consegue implementar políticas públicas. Se a gente não levanta a demanda, a gente vai atender o quê? Então é melhor seguir do jeito que está. E não pode. Então, assim, isso é algo até que no projeto de lei da Duda, ela fala, não, precisamos exigir que exista o censo que contemple, então, a população LGBTQIA+, que a gente consiga entender onde estão essas gerações LGBTQIA+, o que elas precisam, né? Eu vejo que as políticas públicas, elas ainda são pensadas a partir da heterocisnormatividade. Isso é fato. Ela é pensada de uma perspectiva de pessoas brancas. E muitas vezes a partir da figura do homem, né? Cisgênero. E isso é algo que acaba excluindo as minorias, os grupos minorizados. Então, a gente precisa começar a discutir essas políticas públicas pela perspectiva da interseccionalidade. Então, compreendendo quais são esses aspectos que formam a nossa identidade e que nos colocam em condições de maior vulnerabilidade. Isso dentro das ciências sociais, da saúde, principalmente dos coletivos, do SUS, já vem sendo discutido de uma forma muito, muito interessante. Mas a gente precisa incorporar isso nas políticas, né? Uma questão que eu percebo também, Jota e André, é que quando a gente vai falar de serviços específicos para a população LGBTQIA+, as pessoas elas sentem, principalmente os profissionais que estudam a área do envelhecimento, falam assim, a gente vai segregar, tem que ser todo mundo junto. Eu falo assim, não, gente, o ideal é que seja todo mundo junto, não temos que segregar mesmo. Mas até alcançarmos esse nível de acolhimento, que de fato seja um acolhimento e não uma sentença de morte para a pessoa que vai estar exposta a uma violência, nós precisamos cuidar das pessoas que estão vivas e necessitando de cuidados hoje. Por isso Perfeito. que eu tenho discutido muito dentro das políticas públicas, né, que a gente precisa pensar em vários serviços. Serviços que sejam específicos para a população idosa LGBT, que demandam de um cuidado específico, e serviços que já estejam incorporando esse olhar e esse cuidado a partir da diversidade. E que isso é muito desafiador. Porque a gente fala de capacitar profissional, mas o que é capacitar profissional? Será que alguém faz um curso e sai já entendendo o que é sexualidade, gênero e aceitando, né? Como se ela tivesse que aceitar alguém, né? Enfim. Mas porque passa por valores internos, né? Religiosos, morais, culturais. É um processo de desconstrução. Então, eu acho que a gente não pode perder o foco. Eu acho que é cuidar da pessoa idosa que demanda hoje desse cuidado, dessa atenção, com serviços, que essas pessoas se sintam seguras e sejam bem cuidadas, né? Como também trabalhar por esse outro lado para que os serviços estejam aptos para acolher todas as pessoas sem discriminação. E quando eu falo disso, eu não estou falando só de instituição de longa permanência, mas estou falando de centros de convivência, que são serviços específicos para fortalecimento de vínculos e de rede de suporte social, né? De centros-dia para pessoas idosas que demandam, que não conseguem, por exemplo, tomar um medicamento sozinho, não conseguem se alimentar sozinho, e que durante o dia pode estar lá participando de atividades, ser cuidados por profissionais qualificados e à noite tem alguém que possa ficar com ele em casa. O melhor sempre é ser
cuidado em casa, nunca é numa instituição, né? Mas a instituição demanda também, tem gente que vai precisar desse serviço. Então precisamos pensar em todas essas frentes. Perfeito. Acho importantíssimo. E também um item importante, sabe o que é? Sempre a pessoa idosa, 60 a mais, né? Gostam de cultura, gostam de arte, gostam de lazer. Né? Eles não deixam isso jamais, jamais, jamais. Até às vezes, tem certos momentos, outras situações, que é preciso a gente chamar. Vamos dançar? Vem comigo, vem dançar, que é para saber que aquele corpo está vivo. A gente sabe que ele está vivo. Ali existe uma célula viva. E é muito bom. Tudo que você falou recordou muito um artigo que você escreveu, que foi publicado na Agência Brasil, no dia 2/6, né? LGBTQIA+. Reivindicam saúde especializada para longevidade com orgulho. E é isso que a gente quer mesmo, essa longevidade. É poder, graças a Deus, eu sou de uma época diferente, claro, de outras gerações, né? Estamos de uma época diferente. Então, quando eu chego em certos profissionais de saúde, eu já me auto-afirmo qual é a minha orientação sexual. Então, até o momento, o uso do PrEP, né? Até ele perguntou, mas você já está? Eu digo, claro, eu sou uma pessoa que sou esclarecida. Eu quero ver possibilidade também de usar. Eu quero deixar de ser plastificada e estar agora adotando esse método que a galera nova está usando. Então, assim, isso é gostoso. Isso e também, isso também, para o profissional, ele reage de uma forma de surpresa, né, João? Com certeza. Aí, por isso que ele falou, não é da noite para o dia, né? Que ele vai ter instrução, gênero, sexualidade, aceitação, não é aquela absorção rápida, né? Porque até então, nós estamos falando de corpos que não chocam. Mas imagine uma senhora idosa, trans, uma mulher trans, no ginecologista, neurologista. Exatamente. Não consegue atendimento, Jota. Então, quando a gente fez o primeiro seminário Velhices LGBT pela Eternamente Sou, que foi a fundação da Eternamente Sou lá em 2017, porque a gente falou, precisamos trazer pessoas idosas LGBT, não sabemos onde elas estão, vamos divulgar amplamente, precisamos trazer profissionais que atuam com pessoas idosas, profissionais que atuam com pessoas LGBT, para a gente fazer uma reunião, um evento e discutir o que precisa. O que apareceu de denúncia nesse sentido, sabe, de mulher lésbica que não consegue fazer um Papa Nicolau, sabe, quando ela consegue insistindo para o médico para encaminhar ela para o exame, o profissional não sabe lidar com aquele corpo, sabe, ela sai machucada. O que tem de mulher trans e travestis que não conseguem uma consulta com urologista. Às vezes até consegue a consulta passando aí por várias etapas de superação de violência e medo. E quando chega na frente do urologista, ele fala assim, desculpa, mas eu não me sinto confortável em fazer o exame no seu corpo. Vou te encaminhar para um colega. E aí a gente sabe que essa pessoa não vai voltar, né? E os homens trans, então, gente, que são ainda mais invisibilizados, né, dentro da própria comunidade até. Então, eu percebo, Jota, quando você fala dessa questão da PrEP, eu fiquei impressionado numa conversa com geriatras, com colegas, né, da área da geriatria e gerontologia, quando a gente estava falando sobre STs. Primeiro que eles não falavam de STs, ainda estavam falando de DST. Então, vamos sentar, vamos conversar que não é mais doença, é infecção. Né? Vamos contar a historinha porque que mudou a sigla. Daí depois, e como que faz para prevenir? Usa a camisinha. Gente, usa a camisinha, vocês estão nessa época ainda. Isso é tão década de 90, hoje a tecnologia, a ciência avançou. Então você vai falar para uma pessoa idosa, um homem idoso, uma pessoa com pênis, por exemplo, que já tem toda uma cobrança social para manter uma ereção, e a gente sabe que tem questões biológicas, né, que faz parte desse processo de envelhecimento, como também próprios medicamentos de controle de doença crônica que dificultam essa ereção. Fala, não, então você vai ter que aguentar ainda colocar a camisinha e dar conta na hora do sexo. Cara, isso é muito estresse para uma pessoa. Né? Então, assim, vamos facilitar, vamos pensar em prevenção combinada.
Então eu percebo que a área que atua no envelhecimento, a geriatria e gerontologia, ainda é muito conservadora. Hoje não, hoje a gente tem levado essa pauta a partir da SBGG, né, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da ABG, que é a Associação Brasileira de Gerontologia, que também são super parceiros. Então vamos mostrar essas novas tecnologias, vamos falar sobre essa população, vamos trazer representatividade para a nossa sociedade. Então, quais são os profissionais que são LGBTQIA+. Então, vamos nos colocar, né? Vamos falar sobre os nossos estudos e as nossas vivências. Porque só assim a gente consegue construir, dentro da ciência, e dentro das nossas práticas profissionais, ambientes que sejam acolhedores e acessíveis para todas as pessoas. Né? E atualizado. Não dá para a gente falar só de camisinha, temos que pensar. Quando você falou da PrEP, eu falei, nossa, que legal. Mas possivelmente foi algum profissional que tem um acesso, talvez um infecto, talvez algum profissional ali que tem esse acesso. Mas dentro da geriatria e gerontologia, isso ainda era muito novo, até alguns tempos atrás, né? Então é triste ver e aí as pessoas idosas LGBT acabam sendo cada vez mais invisibilizadas, silenciadas, com práticas que não dialogam nada. Você falou de um aspecto cultural, da arte, da dança, tal. Não tem como a gente não falar que nós, por sermos pessoas LGBTQIA+, estamos expostos a uma cultura muito diferente de uma pessoa heteronormativa, né? Uma pessoa heterossexual e cisgênera. A gente tem uma construção, até por meio das afinidades que a gente vai constituindo com outras pessoas ao longo da vida, como até uma família afetiva, uma família de afeto, ocupar lugares culturais e artísticos que uma pessoa heterossexual e cisgênera talvez não ocupe. Daí você vai para uma instituição de longa permanência que vai tocar bolero. Não dialoga muito com essa nossa realidade dos shows performáticos, né? Das drags, das artistas performistas, né? Transformistas, como algumas ainda se intitulam. Então, assim, gente, vamos ter que, de fato, fazer com que a nossa cultura ela também não morra. Porque senão a gente vai para a velhice, além dessa invisibilidade, desse silenciamento, isso também é uma morte importante da história da nossa comunidade. Que bonito, né? Você fez lembrar muito, agora uma palavra que eu não citei, mas como quero deixar registrado, a nossa querida Silvete Montilla, né? Todo o meu respeito, toda a admiração, ela vai estar no primeiro trio na parada, juntamente com a Tchaka Drag Queen, que é muito importante a representação dessa galera, das meninas trans, das antigas, né? As que deram, as que jogaram na pista, da Silvete Montilla, da Campari, da Tchaka Drag Queen. Eu falo desses corpos porque são pessoas que estão ali, na luta, são artistas que realmente estão com seus 50 a mais, 60 a mais, mas continuam na ativa, se renovando, se reinventando e ao mesmo tempo se mergulhando em novas possibilidades, né? em novos futuros, né? E, gente, para vocês verem, porque o Papo de Meia hoje foi uma temática especial, já casada com a Parada de São Paulo, o tema da Parada de São Paulo, que esse tema se espalhe para todo o país, que é muito importante. E por que trouxemos esse profissional? O tema é vasto, é longo, né? Praticamente é um curso. A gente for aprofundar aqui. E eu vou usar a palavra exatamente aqui da nossa querida doutora Ana Carolina. Ela usou uma coisa bem legal, que a SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, se orgulha deste presidente, muito propósito em cada palavra. E é com essa palavra de propósito em cada palavra, né, com essa frase, que eu agradeço demais sua presença. O Papo de meia hora, para não se tornar cansativo, é meia hora desse diálogo, e essa foi uma edição especial. Sabemos que hoje, aqui no Nordeste, estamos com as festividades juninas, mas é pertinente a gente, na Semana do Orgulho da Parada de São Paulo, destacar essa temática e trazer você, Diego, para
expor toda a sua fala, toda a sua narrativa, todo o seu lado profissional e toda a sua humildade de compartilhar seu conhecimento e ser multiplicador desse conhecimento para outras pessoas. Eu deixo o espaço aberto para você fazer suas mensagens finais e uso a palavra mágica gratidão, não só eu como André e o Projeto Papo de Meia. Quero te conhecer pessoalmente, tá joia? Estou terminando meu curso de gerontologia. Estou no quarto, já estou encerrando. Então, assim, é também me cuidando e quero cuidar do outro. Acho que aquela palavra mágica também chamada amor. A gente tem que se amar para cuidar do outro com amor. Então, acho que é isso. E se preparar. Nós não estamos para brincadeira, não. Estamos para envelhecer, sim. Consciente, plenamente e ativamente posto para o que deve é nesse futuro brilhante. Então, o espaço é seu, meu amor. Com dignidade. Bom, eu quero agradecer de coração a oportunidade, esse espaço, também a manifestação da minha colega e amiga, né, a Ana Carolina, que também é diretora da SBGG São Paulo, fiquei muito feliz, a Sandra também que está aqui, que foi presidente da SBGG de Pernambuco, representante aí do Nordeste, a todo mundo que assistiu, mandou mensagens. E principalmente a você pelo projeto Papo de Meia, pelo acolhimento do André, o seu acolhimento, Jota, pelo convite. E contem comigo sempre, estaremos sempre juntos, tá bom? Obrigado, querido. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente. A gente fala que a cada live a gente aprende cada vez mais com os nossos convidados e você com certeza vai ficar lá no nosso como destaque com a sua aula, que hoje foi uma aula de conhecimento muito bom. Obrigado mesmo. E deixamos claro que quem não assistiu a live junto conosco agora, não se preocupe, a live vai estar disponível no site do papodemeia.com.br e no canal do YouTube também. E aqui no Instagram também. Muito bem. Então pronto. Então é nessa pegada de muita alegria, de muito colorido, que a gente encerra mais um Papo de Meia, desejando a todos, né, que for curtir as festas juninas, curtam, quem estejam preparados para amanhã, a Feira da Diversidade em São Paulo também. Vão lá, brinquem, quem for para a parada, tenha todo o cuidado possível, né, isso para brincar com muita segurança e vamos se divertir e vamos mostrar que os nossos corpos existem e querem respeito. Então isso é tudo, gente. Tudo de bom. Obrigado, Diego. Obrigado, João. Obrigado a cada um que passou por aqui. E até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite.